Nesse momento, Demóstenes Torres está falando e fazendo a sua sustentação, ele que defende o almirante Amir Garnier, que é apontado como uma das principais pessoas que teriam aceitado esse plano ou a tentativa de um golpe de Estado aqui no país, segundo o que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Mas eu já quero trazer uma análise sobre o início da fala do advogado Demóstenes, que passou mais de 10 minutos elogiando e falando sobre o currículo dos ministros antes de entrar de fato na sustentação, na defesa. Fábio Piperno, como é que você avalia essa estratégia? E ela pode funcionar neste caso porque o almirante Garnier está entre os principais desse núcleo crucial de uma suposta tentativa de golpe de Estado, de uma suposta tentativa de atentado ao Estado Democrático de Direito, segundo a Procuradoria-Geral da República e também nas palavras do relator ministro Alexandre de Moraes. Esse começo de afagos poderia alterar algo no curso do processo? Bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Evandro? Um grande abraço à nossa audiência. Olha, Evandro, na tarde em que nós entrevistamos o advogado Demóstenes Torres, ex-senador pelo DEM de Goiás, eu disse para ele que eu sempre o admirei enquanto orador, um estrategista das palavras. E ele fez uso disso hoje. Então ele começa fazendo claros e diretos afagos a todos os integrantes do STF e também ao PGR. Olha, eu admiro vocês e tal, e aí começa propriamente a defesa depois de uns 15 minutos. E ele começa a defesa da seguinte forma: há incongruências entre o que defende, entre a peça acusatória do PGR e também em relação não só à própria denúncia, mas na questão da delação de Mauro Cid. Ou seja, depois de fazer toda aquela abertura, toda aquela sessão de afagos, ele bate. Mas bate dizendo o seguinte: olha, eu estou fazendo uma avaliação técnica, mas admiro a todos vocês. Exatamente. E Zé Maria Trindade, muito boa tarde, meu amigo. Você que acompanha esse julgamento direto de Brasília, você já trouxe uma pitada do que eu gostaria de discutir com você a partir dessa abertura feita pelo Demóstenes. Ele é ex-procurador, ex-senador e foi cassado, ou seja, mistura muito bem a questão jurídica com a política e, naturalmente, a política trouxe a ele esse traquejo para se referir aos ministros da maneira como iniciou a sua sustentação. Qual é a tua avaliação até aqui, meu amigo? Bem-vindo. Ele tem experiência, né? Obrigado, Cine, obrigado a todos. Olha, ele não foi qualquer senador. Foi um senador muito importante, afeito a fazer denúncias e um craque em CPIs. E ele é do Ministério Público do Estado de Goiás. E quando foi cassado pelo Senado Federal por denúncias ali de envolvimento com o jogo do bicho, com o bicheiro, né? Carlinhos Cachoeira, ele também foi afastado do Ministério Público e fez uma luta, uma batalha em mais de 10 anos para retornar ao Ministério Público. E aí ele ganhou. Voltou depois de anos, de 10 anos distante, e recebeu todos os salários atrasados e benefícios, ou seja, se transformou num milionário. E aí ele se especializou exatamente em fazer esse tipo de defesa. A defesa do almirante Garnier é basicamente na tentativa de salvar a patente. Esta é a aposta nesta defesa do advogado, né, Demóstenes Torres. Daí essa estratégia dele de alisar os egos dos ministros, do procurador-geral, se colocando ali quase como um aliado, né? Uma estratégia. Eu acho uma estratégia certa. Ninguém, absolutamente ninguém, tem uma inteligência emocional no sentido de bater ou brigar com quem vai te julgar, né? Ultimamente isso tem acontecido, eu acho que é estratégia errada. E ele vai na contramão de tudo isso aí, dizendo que a corte é maravilhosa, que os ministros são inteligentes demais. E são. Ninguém chega no Supremo à toa. Não existe um toque de mágica, né? Então ele está alisando o ego dos ministros e do procurador, porque sabe, no futuro tem a segunda rodada, que é a defesa difícil da patente do almirante, né? Exatamente, Zé Maria Trindade, você traz um detalhe muito importante, né? Que é tentar garantir, no mínimo,
que a patente se mantenha de pé. E Bruno Musa, muito boa tarde para você, bem-vindo também ao 3 em 1. E nesses afagos prestados aí aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Demóstenes trouxe uma frase bastante interessante nesse momento que marca ainda mais a polarização no país. Ele diz: talvez eu seja a única pessoa do Brasil que goste do ministro Alexandre de Moraes e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu seria a pessoa que levaria um cigarro a ele caso ele me pedisse. Como é que você avalia essa estratégia desta defesa, que, diferentemente das outras, resolveu falar sobre biografias em vez de já entrar nos apontamentos de possíveis lacunas que estão presentes nesse processo que começa no julgamento dessa terça-feira? Pois é, boa tarde, Evandro, e a todos que nos escutam e a bancada. Bom, eu estava realmente pensando nisso enquanto a gente escutava ele falar, e me pareceu realmente uma estratégia de afago. Ora, eu mostro que eu discordo, ao mesmo tempo eu não preciso dizer que eu odeio ou estou contra ou algo do tipo. Até mesmo ele fez aquela pergunta: é possível gostar do Bolsonaro e também do Alexandre de Moraes? E ele próprio respondeu, ele dizendo que sim, que ele era essa pessoa. Então, isso mostra para mim uma estratégia, digamos, até comercial. Ou seja, você tentar trazer o oponente, aquele que você está querendo colocar os seus pontos para o seu lado do jogo, ao mostrar um determinado afago para ele, mas deixando claro, obviamente, que você está contra o posicionamento dele. Portanto, me parece ali um jogo onde você precisa convencer, mas não convencer tecnicamente. É como você tentar convencer, de repente, um pai ou um cliente em alguma coisa comercial. Você mostrar argumentos que o demovam, ou seja, que o torne mais sensível a, de repente, levar em consideração os seus pontos. O que eu acho que, eu entendo essa posição, mas eu acho que num julgamento deveria ser técnica, o que, infelizmente, eu acho que ficou de lado nesse processo.